Salve galera, tudo certo? Beleza pura? Professor Cristiano Andrade de volta, trazendo mais algumas questões aqui de física, tá? Isso aqui é uma prova do concurso realizado agora dia 2 de junho de 2019 da EAR, da Aeronáutica. Questão número 75, o assunto aqui é dinâmica, né? A parte da mecânica que estuda força, esse tipo de coisa, leis de Newton, né? Para ser mais específico. Então, questão 65. Um corpo de massa m está apoiado sobre um plano inclinado, que forma um ângulo de 30 graus em relação à horizontal, conforme a figura a seguir. O valor do coeficiente de atrito estático, que garante a condição de iminência de movimento desse corpo é: letra A, meio; B, raiz de 2 sobre 2; C, raiz de 3 sobre 2; D, raiz de 3 sobre 3. Beleza. Então é o seguinte, aqui é uma aplicação de plano inclinado, tá? Plano inclinado, a gente tem aula sobre isso, vou deixar o link aqui, dá uma olhadinha lá. Mas, em resumo, é o seguinte, ó. Eu vou dar uma ampliada, tá? Eu vou dar uma ampliada aqui nesse desenho, ó. Fazer ele, deixa eu ver, fazê-lo aqui, ó. Vamos lá. Ó. Então, fazer ele maiorzinho aqui. Então, o bloquinho, tá? Deixa eu ver como que eu vou desenhar o bloquinho novamente. Aqui, tá? Mais ou menos aqui paralelo, tá? Aqui, pronto. Desenhando o bloquinho novamente. Ele vai ter algumas forças aqui agindo sobre ele, tá? Como ele está falando de atrito, beleza, ele vai ter uma força de atrito, tá? Então, o que que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai ter o peso. Opa, peraí. Deixa eu trocar, inclusive, a cor aqui, ó. Vamos colocar azul para dar um realce, um destaque aqui, ó. Ó, peso, certo? Eu vou ter perpendicularmente aqui, ó, dois componentes, ó. Componente aqui, ó, Px ou peso tangencial, tanto faz, cada um chama de um jeito. Espera aí que eu vou dar uma melhoradinha aqui nesse P, tá meio borradinho. Eu vou ter o PY, tá? São componentes aí, componente horizontal e vertical. Então eu tenho aqui, ó, PX e tenho componente aqui, ó, perpendicular aqui, ó, PY. Certo? E o P que é como é que fala? É a força resultante. E 30 graus aqui. E eu tenho a normal aqui e a força de atrito contrária sempre ao movimento. Ok? Bom, como que vai ficar, ó? Px, ó, pela trigonometria, ele vai ser P vezes seno de 30. A componente horizontal, na aula lá eu explico melhor, né? Explico mais detalhes sobre isso aí. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um detalhezinho dele. Pera aí, deixa eu só mostrar o desenho aqui, o detalhe para você. Cadê? Física, dinâmica, lei de Newton, plano inclinado. Tá. Eu vou desligar o som aqui. Olá, Vamos lá. Vou mostrar rapidamente aqui para você, ó. Então, ó, olha só. Rapidamente, mas dá uma olhadinha lá no vídeo. Eu vou passar rapidinho para não ter que reproduzir de novo aqui. Eu tenho, ó, PT, tá vendo, ó? Ele é o cateto oposto, se você pensar nesse triângulo aqui, ó, em relação ao ângulo de 30, que é igual a esse ângulo aqui, ó, igual a esse ângulo de 30, ó. Por isso que é relacionado com o seno, o cateto oposto. E o PN, né, o peso normal, tanto faz você chamar de PT ou PX e o outro PY/PN. Estou chamando aqui de PY, tá? Ele é relativo ao cateto adjacente. A mesma medida daqui é como se fosse um retângulo, tá? A mesma medida daqui cateto adjacente em relação a esse triângulo retângulo, tá? Então, o cateto oposto PT.
ou Px, e cateto adjacente Pn ou Py. Por isso que é relacionado com cosseno, que é o que eu preciso, tá? Esse aqui é só por curiosidade. Para resolver esse exercício, eu preciso do Py. Ó. Py é igual a P vezes cosseno de 30. Eu preciso disso aqui, ó. Maravilha. Tá? Então, como é que vai ficar? Ó? Py é igual o peso, o peso, ó, massa vezes aceleração da gravidade. Ok? Ó, então, m vezes g, que é a gravidade. Vezes cosseno de 30. Cosseno de 30, lá da trigonometria, raiz de 3 sobre 2. Muito bem. Tá? E, como eu estou, né, nesse plano inclinado aqui, o PY ele vai ser igual ao normal, tá? Eles têm o mesmo valor, mesma intensidade, módulo, né? Direção é a mesma, só o sentido contrário. Um é para cá e o outro é para lá, né? Então, normal é igual a isso aí, ó. mg raiz de 3 sobre 2. Tá, só que a força de atrito, olha só, a força de atrito é igual a μ vezes a normal. Ah, não, Px eu vou precisar sim, mas tudo bem. Ó, μ vezes a normal. Então, a força de atrito, ó, a normal é isso aqui, tá? Então, força de atrito igual com esse de atrito μ vezes a normal aqui, ó, mg raiz de 3 sobre 2. Maravilha. Por quê? Porque eu vou ter, ó, px, não, vamos considerar que a aceleração é para baixo. Vai ficar px menos força de atrito igual a massa vezes aceleração. Só que, na iminência de um movimento, vamos considerar que a aceleração ainda é zero. Então fica, ó, px menos a força de atrito igual a zero. Ou seja, o px vai ser igual à força de atrito. Maravilha, então vamos precisar do px sim. Então, ó, P, que é o peso, né, massa vezes gravidade, vezes seno de 30. Seno de 30 é igual a meio, certo? Então fica, ó, Px igual a mg sobre 2. Legal. Então eu vou ter que igualar, né? Eu vou igualar os dois por isso aqui, ó, tá? Por isso aqui. Então Px, ó, vai ficar mg sobre 2, massa vezes gravidade, aceleração da gravidade, igual μ, que eu fiz de atrito, mg raiz de 3 sobre 2. Corto o 2, porque estão todos eles sobre o 2. Corto aqui massa com massa. Corto gravidade com gravidade. Aqui não vai sobrar nada, só tem um só, né? 1 igual a μ vezes raiz de 3. Certo? Então, vai ficar 1 aqui, sobrou só 1. μ raiz de 3, que o resto cortou tudo. Eu passo dividindo. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 3 igual a μ. Certo? Não tem nenhum igual. Por quê? Porque ele racionalizou. Então, ó, μ igual 1 sobre raiz de 3, racionalizando, raiz de 3 multiplica em cima e embaixo. 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é como se fosse raiz de 9, que é igual a 3. Então vai dar letra D de dado. Certo? Mais uma questão então resolvida. Na sequência vamos pegar outra questão de física. Segura aí que a gente já volta. Bom, vamos resolver mais uma questão de física dessa prova aí. Então, questão 81 é uma questão de estática, a parte da mecânica que estuda os corpos em equilíbrio. 81. Uma esfera homogênea de massa m, considerada um ponto material, é colocada perfeitamente na extremidade A de uma barra, também homogênea, de peso igual a 20 newtons e comprimento de 80 centímetros. Sendo que do ponto O até a extremidade B tem-se 60 centímetros. Qual deve ser o valor em quilogramas da massa m da esfera para que a barra seja mantida na horizontal e em equilíbrio estático? Adote o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo elevado ao quadrado. Eu não consegui colocar sobrescrito, mas está aqui, ó, elevado ao quadrado. Letra A, 2, B, 10, C, 20, D, 40. Então a gente tem essa barra, tá? Como a barra tem 80 centímetros, o que acontece? Essa medida aqui, ó, automaticamente ela vai ter 20, certo? Que é a diferença aí, ó. A diferença entre 80 e 60 vai ser 20, né? Automaticamente ela vai ter 20. Beleza. Aí o que acontece? A gente vai considerar aqui o peso,
tá? Como que no centro, tá? Por quê? Porque ele está falando que a barra é homogênea, ou seja, tem uma distribuição equilibrada, né? Tem uma distribuição uniforme de carga, né? De peso. O peso dela a gente considera que está concentrado no centro. Eu vou deixar o link aqui de uma aula nossa que fala um pouquinho mais sobre esse tipo de exercício, tá bom? Dá uma olhadinha lá depois. Então aqui o que acontece? Vai estar na metade, 40 centímetros para um lado, 40 para o outro, ó. Então 40 centímetros para o outro lado. Ou seja, como aqui é 20, aqui a distância também é 20, ó. Certo? Eu estou considerando essa distância aqui porque ela é importante para nós. Você já vai entender por quê, tá? Essa distância aqui realmente ela é importante. Ok. Então é o seguinte, o que eu vou fazer? Em relação ao ponto O, somatório de momento em relação ao ponto O igual a zero, equilíbrio. Ele quer equilíbrio. Então, o momento igual a zero. O que gira para um lado é a força que gira para o outro, elas vão ter que ser equivalentes, tá? O momento, né? Que é a ação da força sobre a distância e a ação da força sobre a distância. Como a distância é igual, as forças vão ser iguais, né? Por isso que eu estou falando que vão ser iguais, beleza? Aqui você vai ter, ó, o peso da bolinha, ó, M vezes G, tá? A barra, ó, o peso dela é 20 newtons, ó. Vamos chamar de PB, peso da barra, tá? Então, peso da barra igual a 20 newtons. Então, o que acontece? A gente considera, né, que no sentido anti-horário, ó, o horário é para cá, o anti-horário é para lá. Ele é positivo no sentido anti-horário. Quem gira para a esquerda, tá? Então, aqui, ó, quem está girando para a direita é esse aqui. Esse aqui gira para a esquerda, ó. Certo? Porque se você faz uma força aqui, ó, para baixo, você vai girar, ó, nesse sentido aqui, ó, que é o sentido, aliás, esse aqui é o sentido horário, né? Tá, sentido real, sentido horário, e o outro que é anti-horário, o outro que é anti-horário. Então esse aqui, ó, esse aqui é anti-horário, sim, esse aqui é positivo. De qualquer forma, se você inverter o sinal dos dois, vai dar certo, tá? Mas assim, ó, pela convenção internacional, ó, sentido anti-horário. Então, o que acontece? O peso da bolinha, ó, bola, vezes a distância dela em relação ao ponto O, tá? Bola em relação ao ponto O, menos o peso da barra, tá? Eu estou bem detalhadinho aqui, que é esse PB, tá? Vezes a distância, tá? Da barra em relação ao ponto O. Vou colocar D igual a zero, tá? Então, o peso da bola vai ser massa da bola vezes a gravidade. Beleza. Vamos considerar que a gravidade é 10, né? Ó, 10 é o segundo quadrado. Daqui a pouco a gente converte aí, ó. A distância, ó, 20 centímetros. Eu não preciso converter, porque aqui um vai compensar o outro. Não precisa converter, não. O peso da barra já tem, ó, 20 newtons. E a distância também é 20. Igual a zero. Então vai ficar 20 massa vezes a gravidade, que é 10. Espera aí, vamos já trocar. O valor é 10. Voltou, tá. Vezes 10 que é a gravidade. Ou melhor, eu vou colocar tudo na ordem, vai, melhor. Para não ter dúvida, vai, para ninguém ter dúvida aí. Vamos apagar aqui para colocar tudo na ordem, bonitinho, um por um. Então, massa M, que é a massa da bola, 10 que é a aceleração da gravidade, 20 que é a distância, igual. Passei para o outro lado, troquei o sinal, menos 20 vezes 20 vai ficar mais 20 vezes 20. Cancela esse 20 com esse aqui, certo? E aí, o que acontece? Ó, fica 10m igual a 20. Eu posso cortar também, ó. Corto 1 vezes m é o próprio m, igual a 2, ó. 2 kg. Então, a massa de 2 kg, ela vai equilibrar a letra A, certo? Bater no olho assim, não dava nem para você imaginar, né, que daria essa resposta, mas tem que desenvolver passo a passo e chega lá. Certo? Então, mais uma questão resolvida. Na sequência, a gente vai montar outra questão de física. Segura aí que a gente já volta. Bom, vamos montar outra questão de física, então. Essa questão também na prova de EAR, né? Realizada no dia 2 de junho de 2019. O assunto é ondas. Questão 7.9. Uma sirene produz um som na frequência de 850 Hz que propaga-se no ar com uma velocidade igual a 340 metros por segundo.
Nesse caso, o comprimento de onda desse som é de tantos centímetros, a resposta tem que ser isso aí. Letra A, 0,4, B, 2,5, C, 25, D, 40. Legal, é uma questão bem simples, é uma das mais fáceis da prova, muito light, muito tranquila. Você não pode errar uma questão dessa. Simplesmente você tem que ficar esperto, não pode errar. Eu vou deixar o link aqui, ó, de uma aula nossa, que fala um pouquinho mais sobre ondas, mas é muito simples, muito tranquilo. A gente tem, ó, frequência em Hertz, tá? Unidade padrão do sistema internacional, 850 Hz. Frequência é o número de voltas por unidade de tempo. No caso aí, Hertz, então é segundo, tá? RPM é o número de ciclos que você tem por minuto, né? O padrão do sistema internacional é Hertz, que é número de ciclos, né, por segundo. A velocidade, 340 metros por segundo, padrão também no sistema internacional. Ele quer saber o comprimento de onda, lambda. Muito simples, muito tranquilo, ó, V igual lambda F. É só jogar na fórmula e ficar esperto em relação às unidades. Então, ó, 340, que é a velocidade, já está no sistema internacional, metro por segundo. Lambda, que é o comprimento de onda. Frequência 850 Hz também está no padrão no sistema internacional. Então, não preciso converter por enquanto, pelo menos para jogar na fórmula, não. Eu vou cortar o zero. Então fica 34 igual 85 vezes o lambda. Eu passo dividindo 34 por 85 igual a lambda. Ok? Maravilha. Aí o que acontece, ó? Eu vou ter que fazer a divisão, certo? Vou fazer uma divisão aqui. Para ganhar tempo, vamos pensar que número que ele pode ser múltiplo. Então, por exemplo, ó, 34 só tem 2 e se você dividir 34 por 2 dá 17. Então, o que acontece? Ó? Como se fosse a tabuada do 17. 17 vezes 2 igual a 34. 17 vezes 3, você vai somar 17, vai dar 51. 17 vezes 4, você vai somar mais 17, vai dar 68, coisa que muita gente consegue fazer inclusive de cabeça. 17 vezes 5 vai dar 85, olha só. Então eu vou dividir por 17 em cima, embaixo. Eu posso fazer divisão direta? Posso. Eu estou tirando macete para você fazer rápido. Ó, não pensar muito para fazer. Ó. 2, 5. E aí, divisão por 5, já falei sobre isso em outros vídeos do nosso canal. Ó. Eu vou dobrar. Ó. 2 vezes 2, 4. E aqui 10. Por quê? Para forçar 10 embaixo? Moleza. Aí é só voltar uma casa. 0,4. Só que está em metros. É centímetro que o cara quer. Então, não entre nisso aqui, ó. Não. Aqui já sei que não dá, aqui não dá. Só pode ser letra D, 40, certo? Só pode ser. Pegadinha, tem gente que cai nessa pegadinha. Cuidado, fica esperto. Unidade tem que ficar de olho. Porque assim, ó, 1 metro, ele tem 100 centímetros. Então, eu quero passar de metro para centímetro, eu multiplico por 100. Eu tenho que pegar esse número e multiplicar por 100. É só andar duas casas. Eu tenho aqui, ó, 0,4. Ando uma, duas, ó, certo? Estava aqui, ando duas. 40,0 é aquela coisa que 40, ou seja, 40 centímetros, letra D. Joia? Olha só, quem perdeu essa questão bobeou, era fácil. Era só ficar atento com as unidades. É uma formulinha só, não precisa pensar muito. Ó, V igual a lambda F. Velocidade, comprimento de onda vezes a frequência. Beleza, mais uma questão feita. Na sequência, vamos trazer outra aí. Até já. Bom, agora mais uma questão de física aqui, da parte de cinemática, tá? Da prova de EAR, aplicada em 2 de junho de 2019. Questão 93. Um corpo de massa igual a m é lançado verticalmente para baixo, do alto de um prédio, com velocidade inicial v0. Desprezando a resistência do ar e adotando o módulo da aceleração à gravidade no local, igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o corpo percorre uma altura de 40 metros até atingir o solo, com uma velocidade final de 30 metros por segundo. O valor em metros por segundo da velocidade inicial v0 é: opção A, 5, B, 10, C,
50 de 100. Então é o seguinte, lançamento vertical para baixo, tá? Ele até comentou aqui, ó. Lançamento vertical para baixo. Eu posso adotar o referencial positivo para cima, que é o que eu costumo fazer, ou para baixo, tá? Eu vou fazer das duas maneiras para você avaliar aí. Você que vai dizer o que você acha melhor. Então, a gente considera que ele começou numa altura de 40 metros e terminou numa altura de 0. Beleza? Então é o seguinte, ó. A gente vai ter velocidade inicial, a incógnita, velocidade final, como é para baixo, é negativo, ó, menos 30 metros por segundo. E a aceleração é menos a gravidade, menos 10 metros por segundo ao quadrado, por quê? Porque a gravidade é direcionada para baixo, tá? Então eu considero que ela é negativa porque ela está apontando para baixo, contrário ao nosso referencial. A pulsão inicial é essa aqui, ó, 40 metros, que ele começou ali, e a final é 0. Tá? Então é só isso aqui que a gente inverte. Eu vou fazer das duas maneiras. Eu vou usar a equação de Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Então, velocidade final, menos 30 ao quadrado. A inicial, não sei. Mais 2 vezes a aceleração, que é negativa, menos 10, porque é contrário ao referencial. ΔS é pulsão final, que é S menos S0, que é inicial. S menos S0. Aliás, já vou colocar, né, os valores aqui, ó. Vamos já colocar os valores. O S é 0. 0,40. Então 0 menos 40. Aliás, certo. 0 menos 40. Então vai ficar 900, né? Elevado ao quadrado, 30 ao quadrado é 900. Vezes 0 ao quadrado. Aí aqui, ó, menos com menos dá mais, tá? Que é 0 menos 40 dá menos 40. 40 vezes 10, 400. Vezes 2, 800. Então fica menos 800. Aliás, desculpa, mais 800. Menos com menos dá mais. Passou para lá, tocou o sinal. 900 menos 800 igual a V0 ao quadrado. Então 100 igual a V0 ao quadrado. V0 igual a raiz de 100. V0 igual a 10 metros por segundo. Beleza. Agora se a gente trocar, colocar referencial positivo para baixo, vamos dar um sinal aqui, mas a pessoa se confunde. Será que eu ponho para baixo? Será que eu ponho para cima? Então, normalmente o que eu ensino para o aluno é fazer sempre para cima positivo, para não ter dúvida. Para fazer qualquer um, seja para baixo, para cima, dá tudo o mesmo padrão. Mas beleza, vamos inverter. Então, positivo para baixo. A gente considera então posição inicial igual, aqui é 0, posição final igual a 40. Tá? É essa inversão que a gente vai fazer. Beleza? Joia. Então, velocidade inicial não sei, velocidade final 30 metros por segundo e a aceleração é positiva, 10 vezes segundo ao quadrado, tá? Porque ela é para baixo também, igual ao referencial. Aí Torricelli, V ao quadrado, 0 ao quadrado mais 2A ΔS. 30 ao quadrado, que é a velocidade final, velocidade inicial não sei, ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que é 10, vezes ΔS, final menos inicial, 40 menos 0. Vai dar 900, 0 ao quadrado, aí 40 menos 0, 40, vezes 10 vezes 2 vai dar 800 também. Daqui para frente o resto é igual, né? Então vai dar
900 menos 800 igual a V0 ao quadrado. 100 igual a V0 ao quadrado. 0 igual a raiz de 100. 10 metros por segundo. Que dá a alternativa B de bola. Beleza? Na sequência a gente vai fazer mais uma questão de física. Até já. Bom, a última questão para fechar nossa sequência. Uma questão que fala sobre grandezas físicas, também na prova de EAR, aplicada em 2 de junho de 2019. 82. O conceito de grandezas vetoriais escalares é fundamental no estudo da física, para garantir uma correta compreensão dos fenômenos e a precisa determinação das necessidades dessas grandezas. Deu uma filosofada, mas é coisa teórica, né? Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que contém, do ponto de vista da física, apenas grandezas escalares. Letra A, massa, peso e tempo. B, potência mecânica, comprimento e força. C, intensidade, corrente elétrica, temperatura e velocidade. D, intensidade, corrente elétrica, potência mecânica e tempo. Bom, primeiro, vamos dar uma relembrada, que são grandezas escalares e vetoriais. Então, grandezas escalares versus grandezas vetoriais. Grandezas escalares, simplesmente, você precisa de... Desculpe. Você precisa só de módulo ou intensidade e uma unidade, tá? De medida. Vetoriais não. Além de tudo isso aí, módulo ou intensidade e unidade, você ainda precisa de uma orientação. Essa orientação é direção e sentido. Então, o que a gente teria como grandeza escalar? Massa. Então, essa aqui ok. Por enquanto, está tudo ok. Por quê? Você fala simplesmente, a pessoa pesa 80 kg. Acabou, a massa da pessoa é 80 kg. Acabou. Você não precisa de nenhuma, mais uma informação. Você tem um módulo de intensidade que é 80 e unidade que é quilograma, acabou. Tempo. Mais uma que tá ok. Ó. Tempo. Então você fala 40 minutos. Acabou. Entendeu? A duração de alguma coisa, pronto, acabou. Você não fala mais nada. Agora, quando você fala peso, aí não. Aí já não é aquele que é grandeza escalar só, né? Aí é vetorial. Então tudo que for força, ó, peso é uma delas, tá? Você precisa saber direção e sentido. Então, no caso do peso, ó, você vai ter, ó, 500 newtons para baixo, tá? Então, ó, direção vertical, tem uma orientação, sentido para baixo, beleza? Maravilha. Aí, quando você tem, por exemplo, comprimento é escalar, ok? Você fala, 2,5 metros, pronto, medida de uma sala. Potência mecânica, também escalar. Por quê? Porque potência, olha só, potência é trabalho sobre o tempo. São duas grandezas escalares, então, como ele está envolvendo as grandezas escalares, é só escalar. Agora a força, ele já estragou a alternativa, porque força a gente acabou de falar que é a grandeza vetorial. Aí tem intensidade de corrente elétrica, temperatura e velocidade. Temperatura, ok, é escalar. Você tem lá, com temperatura. Temperatura. Você tem a temperatura ambiente hoje, aqui em São Paulo está 15 graus Celsius. E tá frio mesmo, tá? Gostoso, eu gosto de um friozinho. Agora, velocidade não. Velocidade, aí você tem que ter a orientação. Então, velocidade. Então, 20 metros por segundo na direção horizontal. Direção horizontal. E o sentido para a direita. Sentido para a direita, beleza? Aí eu tenho aqui, ó, intensidade de corrente elétrica, potência mecânica e tempo. Já sabemos que potência mecânica e tempo são grandezas escalares. Agora,
Intensidade de corrente elétrica, ele é escalar também. Por quê? Porque corrente elétrica, I, é variação da carga elétrica sobre o tempo. Tudo isso aqui é grandeza escalar. Cuidado que isso aí confunde. Que às vezes a pessoa tem lá um circuito, não sei o que, um circuito, não sei o que, qual o sentido da corrente, sentido horário, anti-horário e tal. Sei lá, 30 volts, 2 ohm, 3 ohm. Qual o sentido? Horário, anti-horário? Mas não se aplica a ele vetor, tá? Isso aqui é só uma orientação, né? Mas não consideramos que é vetor, tá? Cuidado, isso é uma pegadinha mesmo, tá? Então, quando falar corrente elétrica, é grandeza escalar, tá bom? Então é isso aí, mais uma sequência aí, 5 questões de física, já fizemos 5 de matemática, pretendemos fazer mais 5 de outra matéria. Muito obrigado, espero que você tenha gostado. Gostou, dá um like, compartilha geral. E se for novo no canal, inscreva-se. Clique no sininho para receber as novidades. Centenas de videoaulas, material gratuito de qualidade para você. Valeu e até mais.